Como resolver essa questão 17? Tem uma divisão de uma fração por uma fração e cada uma é mais difícil que a outra. Vamos separar então em 1 e 2 e ver o que vai dar em cada uma. A primeira. O que está acontecendo aqui em cima? Temos o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Isso aqui é justamente o cubo de 2 termos. O cubo da soma de 2 termos. E embaixo, o que está acontecendo? Bom, embaixo você tem uma soma de um cubo com outro cubo. Soma de cubos. Como que faz a soma de cubos? Vou ter que aumentar esse traço de fração. Soma de cubos, você vai extrair a raiz cúbica do primeiro, potência de expoente igual ao índice da raiz. Então, quem sai da raiz é o x. Extraindo a raiz cúbica. Vou ter que apagar o redondinho que eu fiz ali. A raiz cúbica de y ao cubo. Potência de expoente igual ao índice da raiz, então quem sai da raiz é o y. Esse sinal eu vou conservar. E isso vai multiplicar um outro parêntese, que é o primeiro ao quadrado. Se aqui está somando, aqui vai subtrair. O produto desses dois, xy, mais o segundo ao quadrado. Fechou parêntese. Bom, aqui eu tenho um parêntese de x mais y ao cubo, e embaixo eu tenho x mais y. Bom, eu posso escrever esse parêntese que está ao cubo como sendo um parêntese de x mais y vezes um parêntese de x mais y elevado ao quadrado. Por que você pode? Porque isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. A base não é inteira, paciência, a base é um x mais um y, mas continua sendo uma base. E aí, na multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base, soma os expoentes, voltando para o inicial, que é 3. Por que eu fiz isso? Porque agora fica ainda mais evidente o que está acontecendo. Perceba que existe um parêntese que está repetindo em cima e embaixo. Posso simplificar, certo? Agora, não tem muito o que fazer. X mais y elevado ao quadrado sobre x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Compensa resolver? Não sei. Vai que resolver na segunda eu consigo cortar alguma coisa. Então, de cara não compensa resolver. Vamos ver se vai ser necessário resolver isso aqui. Da segunda. A segunda começa com o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui tem um teste, que é você extrair a raiz quadrada do primeiro e extrair a raiz quadrada do segundo. Se você extrair a raiz, quem vai sair é x. Se você extrair a raiz desse outro, quem vai sair é y. E se esse termo que está aqui no meio for exatamente 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro era x e o segundo era y. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo seria 2xy, que é exatamente o que está aqui. Se esse teste der certo, significa que isso é um quadrado perfeito. Então, é o quadrado da soma de 2 termos. Então, o primeiro termo é x, é uma soma dele com y, e está elevado ao quadrado. Quadrado da soma de 2 termos.
E embaixo? Bom, embaixo você tem x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. E se você extrair a raiz do primeiro, quem sai é x, extraiu a raiz do segundo, quem sai é y. E esse termo do meio aqui deveria ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que no caso é o y. E não é isso que está acontecendo. Então, isso aqui, que está no denominador, não é o quadrado da diferença de dois termos. É simplesmente o que está escrito aí. Então, ele é x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Paciência, não posso fazer nada. A questão pede, então, que você divida 1 por 2. Quem é 1? 1 é x mais y ao quadrado. Estou pegando este resultado, dividido por x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Tá falando que quer dividir isso por o segundo resultado, que é x mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Isso aqui é uma divisão de duas frações, mas antes de tudo, perceba que essas duas frações são idênticas. Então, para poupar cálculo de conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e tal, daria certo da mesma maneira, porque daria para simplificar. No entanto, se você dividir uma coisa por ela mesma, o resultado será 1, não sendo necessário contas. É o mesmo que tivesse 3 sobre 3. Quanto é 3 sobre 3? 1. Só que aqui é um número que depende de x e y, certo? Mas é a mesma coisa que está em cima está embaixo, e uma coisa dividida por ela mesma é 1.